A água subiu mais rápido do que eu conseguia correr. O som da onda se aproximando era ensurdecedor, como um rugido furioso de uma besta selvagem. Quando finalmente vi o que estava prestes a me engolir, não tive tempo para gritar. Só pensei, como isso vai terminar? Eu não estava preparado para aquilo. Ninguém estava. Eu sempre pensei que o maior perigo que enfrentaria na vida seria o trânsito caótico das ruas de São Paulo, ou talvez algum assalto em um dos bairros mais violentos. Mas tudo isso parecia insignificante quando o mar começou a se levantar como um monstro enfurecido. Era uma manhã comum em Santos, uma cidade conhecida pelo seu porto movimentado e pela rotina tranquila que pairava sobre as praias. O cheiro salgado do mar, misturado com o calor do sol, sempre foi uma constante em minha vida. Eu costumava correr na orla, sentir a brisa fresca do oceano e observar os barcos no horizonte. Nunca imaginei que um dia aqueles mesmos mares calmos se transformariam em um pesadelo mortal. Eu estava caminhando pelo calçadão, um lugar que me trazia uma sensação de paz inabalável. Os primeiros sinais de que algo estava errado foram sutis. Uma vibração estranha no chão, um murmurinho baixo que vinha do mar. As pessoas ao meu redor estavam distraídas, sem perceber o que se aproximava. A brisa não estava mais fresca, mas carregada de uma energia estranha, algo que fazia o ar parecer mais denso. Então, o chão tremeu. Não era o típico tremor de um terremoto, mas sim uma vibração forte, que me fez parar imediatamente. As pessoas começaram a olhar umas para as outras, confusas, enquanto o mar parecia recuar. Eu sabia o que aquilo significava. O mar estava se afastando, como se estivesse se preparando para lançar uma onda devastadora. Ainda em choque, eu vi uma mulher gritar. Ela estava apontando para o horizonte, onde o mar estava se afastando de forma abrupta. Antes que qualquer um pudesse reagir, a água começou a se levantar. Não era uma onda comum, era uma parede de água que crescia de forma assustadora, e eu sabia que não havia tempo para correr. O pânico se espalhou rapidamente. Pessoas começaram a correr, algumas em direção ao centro da cidade, outras tentando desesperadamente fugir para áreas mais altas. Mas eu não sabia onde correr. As ruas estavam lotadas, e a água já estava avançando em uma velocidade aterradora. Era como se o mar tivesse decidido que não importava quem estava no caminho, ele iria engolir tudo. Eu vi uma mulher idosa ser levada pelas águas, suas pernas não acompanhando a correnteza. Eu tentei ir até ela, mas a força da água me arrastou para o lado oposto. O medo tomou conta de mim de forma irracional. A água subia a cada segundo e em poucos minutos a cidade inteira estava imersa. Não havia mais chão sólido sob os meus pés. A única coisa que eu conseguia fazer era nadar. A correnteza estava forte, muito mais forte do que eu esperava. Os prédios que antes estavam visíveis à distância, agora estavam submersos até a metade. Eu gritei por ajuda, mas o som da água se choca contra os edifícios e o vento era tão forte que minha voz se perdeu no caos. Enquanto nadava, tentando manter a cabeça acima da água, meus pensamentos começaram a se fragmentar. Quem estava comigo? Quem ainda estava em terra firme? E, o mais importante, o que eu faria quando a água começasse a me engolir por completo? Eu não sabia. Foi quando uma onda maior me atingiu. Eu fui jogado para longe, e o que parecia ser uma simples batalha contra a correnteza se transformou em uma luta pela vida. Eu não sabia quanto tempo passei lutando para manter a minha cabeça acima da água, mas parecia uma eternidade. Eu vi uma série de imagens enquanto lutava contra o tsunami. Vi os rostos das pessoas que eu conhecia, aquelas que haviam se afastado de mim durante a vida, mas que naquele momento pareciam mais presentes do que nunca. Vi a mulher idosa sendo levada pelas águas, um filho gritando por sua mãe enquanto as ondas o afastavam. A imagem da cidade, que antes era um lugar de conforto e familiaridade,
agora se tornava uma cena de destruição apocalíptica. Cada segundo que passava na água me fazia questionar se conseguiria sobreviver. A dor no corpo aumentava a cada onda que me atingia, e a sensação de impotência só se intensificava à medida que o mar me arrastava para onde ele queria. Eu sentia o gosto da água salgada invadir minha boca, o medo dominando cada pensamento. Mas algo dentro de mim dizia que eu não poderia desistir. Eu não sabia o que me aguardava depois de lutar contra aquele inferno natural, mas algo me dizia que a verdadeira luta ainda estava por vir. A verdadeira pergunta era: quando o mar finalmente se acalmasse, eu ainda estaria aqui para ver o que restaria. Eu cresci em Santos, uma cidade marcada pelo ritmo frenético do porto e pelas praias que atraem turistas o ano inteiro. Ao contrário de muitos que buscavam o sol e o mar, eu sempre via as praias como um lugar de reflexão. Desde pequeno, gostava de observar o vai e vem das ondas, o movimento das embarcações no horizonte. A cidade tinha seu charme, mas também suas durezas. Enquanto o Porto de Santos representava o pulmão econômico da região, ele também escondia uma realidade que poucos enxergavam: a desigualdade que dividia a cidade. Enquanto um lado vibrava com turistas e novos investimentos, o outro vivia com as marcas de uma urbanização descontrolada e uma população que lutava para sobreviver. Eu cresci com uma vida modesta, mas cheia de sonhos. Minha mãe trabalhava como enfermeira no hospital da cidade, e meu pai, um homem que sempre carregava o peso da vida na expressão, fazia bicos de pedreiro para sustentar a casa. A relação deles era difícil, marcada por frustrações e desentendimentos. Mas eles se mantinham juntos por conta de uma promessa silenciosa que nunca foi dita em palavras. Eles eram como a cidade, cansados, mas sempre resistindo. Eu sempre admirei minha mãe pela força com que enfrentava a vida. Era uma mulher silenciosa, mas com uma garra impressionante. Ela me ensinou a não esperar por milagres e a fazer minha parte, sem se abalar pelos obstáculos. Meu pai, por outro lado, era impulsivo e muitas vezes irracional, mas sempre disposto a ajudar os outros, mesmo quando isso significava sacrificar a si mesmo. A relação com meus pais era marcada por uma certa distância emocional. Apesar de nos amarmos, havia sempre uma barreira invisível entre nós. Minha mãe estava sempre ocupada com o trabalho, e meu pai com os seus próprios problemas. Eu me via frequentemente no meio disso, tentando encontrar o meu lugar, tentando definir quem eu realmente era. Naquela manhã fatídica, eu havia planejado fazer uma corrida matinal pela orla. O som do mar, a brisa leve, tudo parecia perfeito. Mas nada me preparou para o que aconteceria em seguida. Quando o tsunami atingiu, a cidade não só foi submersa, mas minha própria vida foi arrastada para uma nova realidade. O choque foi tão grande que eu mal consegui processar o que estava acontecendo. No meio do caos, meu primeiro instinto foi procurar por minha mãe. Ela estava no hospital naquela manhã, trabalhando como de costume. No entanto, com a cidade em total desordem, era impossível sequer saber se ela estava segura. A imagem de sua figura, forte, mas sempre presente em minha vida, foi a primeira coisa que me veio à mente. Eu sabia que não poderia deixá-la para trás. Porém, conforme a água subia e o pânico se espalhava, percebi que a luta não seria apenas contra as forças da natureza, mas também contra as minhas próprias limitações. Eu não era um herói, eu não tinha treinamento para salvar vidas, mas havia algo em mim que não queria sucumbir ao medo. Enquanto me arrastava contra a correnteza, algo me dizia que de algum jeito eu tinha que seguir em frente, mesmo sem saber como. Santos nunca mais seria a mesma. O porto, que sempre representou a vida pulsante da cidade, agora estava irreconhecível, coberto pelas águas e pela destruição. As ruas onde eu havia crescido estavam inundadas, e a paisagem familiar havia sido substituída por um cenário apocalíptico.
Mas no meio disso tudo, o maior desafio era sobreviver, manter a esperança de que poderia haver algo além daquele caos. Ao olhar para os rostos ao meu redor, percebi que, assim como eu, as pessoas estavam lutando com os mesmos sentimentos de desespero e confusão. Algumas, desesperadas, buscavam por seus entes queridos, enquanto outras estavam completamente perdidas, sem saber o que fazer. Mas havia uma coisa em comum em todos nós: a luta pela sobrevivência. E isso, de alguma forma, nos unia. Enquanto as águas não paravam de subir, um pensamento me consumia. O que viria depois? O que restaria de mim, de minha cidade, de minha história, depois que tudo isso passasse? À medida que as horas se passavam, a água não dava sinais de ceder. Eu estava exausto, lutando contra as ondas e tentando manter o foco. O medo já havia deixado de ser uma emoção consciente. Agora era uma sensação constante, como se o mar estivesse dentro de mim, controlando cada movimento. As ruas de Santos estavam irreconhecíveis. Onde antes havia comércio, casas e a rotina da cidade, agora havia apenas escombros e água. O hospital onde minha mãe trabalhava não estava muito longe, mas com o mar subindo a cada minuto, eu sabia que a distância estava se tornando um inimigo imenso. A cada passo que eu dava, a correnteza me arrastava para trás. Mas algo dentro de mim me impulsionava a continuar. Eu precisava encontrá-la. Mesmo que as probabilidades de ela estar lá fossem pequenas, algo me dizia que eu tinha que tentar. Os primeiros obstáculos começaram a surgir assim que as ruas ficaram inundadas. Veículos estavam empilhados e partes de prédios desabaram devido à força da água. Era como se o mundo tivesse sido reiniciado de uma forma brutal, como se a cidade estivesse sendo reconfigurada em uma nova realidade. A pressão nas ruas não era apenas física, mas também emocional. Cada rosto que eu via refletia o mesmo pavor, e eu sentia uma estranha solidariedade por todos aqueles que, assim como eu, estavam tentando sobreviver ao impossível. Encontrei um grupo de pessoas que também lutavam para se manter a salvo. Elas estavam se dirigindo em direção ao hospital, assim como eu, na esperança de encontrar algum tipo de abrigo e socorro. Entre elas estava um homem mais velho, com o rosto marcado pela preocupação. Seus olhos estavam fixos na água que se aproximava, mas ele não parecia querer demonstrar medo. Ele falou rapidamente, como se me conhecesse há muito tempo. "Você não vai conseguir chegar lá a pé", disse ele, com uma voz grave e firme. "A água está subindo mais rápido do que imaginamos." Eu não queria ouvir aquilo. Eu precisava tentar. Ele, no entanto, insistiu. "A única chance é subir para o morro. Se continuar nadando, vai ser engolido." Eu olhei para ele e vi a dor em seus olhos. Não havia dúvida de que ele já havia perdido algo ou alguém naquela cidade. Talvez a esposa, talvez filhos. Ele sabia que o tempo estava contra nós. A resistência dentro de mim começou a vacilar. O hospital estava muito perto, mas, ao mesmo tempo, estava tão longe quanto o horizonte que eu via do alto do calçadão. O medo da perda começava a se misturar com o medo do desconhecido, do que eu poderia encontrar em um cenário tão devastado. Será que minha mãe ainda estava lá? Será que ela estava bem? Não houve muito tempo para pensar. O homem pegou minha mão e, sem dizer mais nada, me puxou para um caminho alternativo, subindo pelas ruas mais altas da cidade. Ele parecia saber para onde estava indo, e eu o segui, ainda dividido entre a necessidade de continuar em frente e o medo de que minha mãe estivesse em algum lugar onde eu não poderia alcançar. Enquanto subíamos, o ambiente ficava mais tenso. O som das ondas, o barulho das casas sendo destruídas pela força do tsunami e as pessoas gritando ao fundo formavam uma sinfonia caótica que me deixava ainda mais inquieto. O sol estava agora se escondendo atrás das nuvens carregadas e o vento estava cada vez mais forte, como se estivesse em sintonia com o caos ao nosso redor.
A subida foi árdua. O homem mais velho não parecia cansado, mas eu mal conseguia respirar. Eu estava drenado, e então, no meio da subida, ouvi uma explosão distante. Algo dentro de mim gelou. Era o hospital. Eu sabia que algo havia acontecido, mas não queria acreditar. Olhei para o homem ao meu lado, mas ele não parecia surpreso. Ele sabia o que estava acontecendo, mas preferiu não dizer nada. Nosso destino agora estava nas mãos do destino. Não sabíamos o que nos aguardava no topo, mas sabíamos que sem aquela subida, teríamos sido engolidos pelas águas. A luta pela sobrevivência não era mais apenas contra o mar. Era contra o tempo, contra a destruição que nos cercava e contra o desconhecido. A cidade de Santos havia sido irreparavelmente alterada. As ruas que antes eram vida, agora eram labirintos submersos e escombros. O caos havia reconfigurado tudo e ninguém sabia como o amanhã seria. Eu não sabia o que me aguardava quando finalmente chegássemos ao topo do morro, mas algo me dizia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Enquanto subíamos, a luta pela sobrevivência se tornava cada vez mais real. Eu e o homem mais velho, agora apenas conhecidos pelo impulso de sobrevivência, não falávamos muito. O som das ondas e o vento forte preenchiam o silêncio entre nós, mas algo me dizia que ele estava pensando em sua própria família, em algo que havia perdido e agora buscava sem palavras. Eu não sabia nada sobre ele, mas sentia que, de alguma forma, ele estava tão perdido quanto eu. Depois de algum tempo, nós paramos em um pequeno ponto mais elevado, uma rua que parecia mais segura, mas ainda assim vulnerável às consequências do tsunami. Foi ali que ele finalmente se virou para mim e disse, com uma voz quase fria, "Você não tem ideia do que perdeu." Eu não entendi de imediato o que ele quis dizer. Ele parecia estar falando de algo mais profundo do que a tragédia natural que nos envolvia. Não tive tempo de perguntar. Logo ele foi chamado por um grupo de pessoas que havia encontrado no caminho. Eles estavam em busca de um abrigo, de algum lugar onde as águas não os atingissem. Esse momento me fez perceber que eu não estava sozinho, mas a sensação de solidão só aumentava. Cada passo que dava em direção ao desconhecido parecia me afastar mais de quem eu era. Eu me afastei daquele grupo, buscando algum sinal de onde poderia estar minha mãe. Eu não sabia se ela ainda estava no hospital ou se teria sido evacuada para um local mais seguro. À medida que o tempo passava, minha mente começava a ceder. O medo de perder minha mãe estava se misturando com a sensação de impotência diante da destruição ao meu redor. O tsunami não era apenas uma ameaça física, mas também um reflexo da vulnerabilidade humana, da fragilidade da vida que até então eu tomava como garantida. Por um momento, eu me lembrei da última conversa que tive com ela antes de sair para correr. Falamos sobre o futuro, sobre o quanto os dias estavam ficando cada vez mais difíceis, mas também sobre a esperança de que as coisas melhorassem. A imagem de sua face preocupada ficou gravada na minha mente. Eu me perguntava, e se ela estivesse procurando por mim também? E se ela estivesse enfrentando a mesma situação? Ao longe, eu vi uma pequena construção, uma antiga loja de conveniência que se mantinha firme, apesar da água que já estava alcançando seu nível superior. Eu decidi ir até lá. Quando entrei, o ambiente estava em um silêncio assustador, mas o ar estava mais fresco, mais respirável do que fora na rua. Talvez fosse o único lugar seguro. Eu procurei por algum sinal de vida, alguma pista de que minha mãe estivesse ali. Mas o local estava vazio, apenas com alguns itens perdidos e desordenados. Foi nesse momento que percebi o quanto o tempo estava contra nós. O mar, embora agora mais calmo, ainda representava um perigo iminente. As pessoas que conseguiam alcançar pontos mais altos estavam agora se agrupando, buscando abrigo, mas ninguém sabia o que viria a seguir. Os comunicados de rádio estavam interrompidos e a cidade estava tão isolada quanto um deserto.
Em meio ao caos, uma jovem apareceu na porta da loja, ofegante, com os cabelos molhados e a expressão marcada pela exaustão. Ela parecia perdida, mas seus olhos demonstravam uma determinação inabalável. Ela entrou sem dizer uma palavra, procurando algo, talvez uma saída, talvez um sinal de que não estava sozinha. Foi quando percebi que, assim como eu, ela estava enfrentando não apenas o desastre natural, mas também o que chamaria de batalha interna. Ela me olhou e, por um momento, nos reconhecemos na luta silenciosa pela sobrevivência. Eu não sabia quem ela era, mas naquele instante, o entendimento de que todos nós estávamos conectados pela tragédia me fez sentir uma leve onda de solidariedade. Mas havia algo mais. Algo que ainda não tinha percebido. O homem mais velho que eu tinha encontrado antes parecia não ser apenas um sobrevivente. Ele carregava consigo algo pesado, que talvez nem ele soubesse como carregar. Eu percebi que por trás daquela fachada de solidão, ele estava lidando com perdas maiores do que eu imaginava. As pessoas, como ele e a jovem que acabara de entrar na loja, estavam passando por suas próprias histórias, suas próprias batalhas internas. Eles também estavam tentando manter sua humanidade diante da destruição. Cada um de nós, perdido em nossos próprios pensamentos, tentava encontrar algum sentido em meio ao caos. O tsunami havia destruído nossa cidade, mas também havia exposto as fragilidades e os pontos de força de cada um. O mar tinha levado muita coisa, mas deixado outras, coisas invisíveis, que se tornariam mais significativas à medida que o tempo passasse. Era impossível saber o que o amanhã traria. O hospital ainda estava lá, distante, mas a luta pela sobrevivência estava se transformando em algo mais profundo. O que restaria de mim, de nós, depois disso tudo? O que aconteceria quando a água finalmente se acalmasse? O ar estava pesado na loja de conveniência. Eu e a jovem nos olhávamos, silenciosos, enquanto tentávamos processar o que estava acontecendo ao nosso redor. O som da água batendo contra as paredes e os ventos ainda intensos ecoavam pela cidade. Mas ali, naquele pequeno refúgio, tudo parecia parado. Os outros sobreviventes começaram a chegar, uns apressados, outros vagarosamente, como se a realidade lá fora fosse uma coisa que ainda não podiam encarar completamente. Foi quando o homem mais velho, aquele com quem eu havia caminhado pelas ruas inundadas, apareceu na porta da loja. Ele estava ofegante, mas seus olhos não eram mais de desespero, eram de alguém que havia feito uma escolha. Ele entrou sem falar uma palavra, mas a tensão no ar imediatamente aumentou. Você sabe o que aconteceu com o hospital, não sabe? Ele perguntou, olhando diretamente para mim. Eu balancei a cabeça sem entender. Eles não conseguiram evacuar a tempo. O hospital foi arrastado pela água. Não há mais ninguém lá, disse ele de maneira seca. As palavras caíram como uma bomba no meu estômago. O hospital era o último lugar que eu imaginava que fosse ser destruído. Eu tinha esperanças de que minha mãe estivesse ali, ou, no mínimo, em um abrigo seguro. Não, isso não pode ser verdade, murmurei, com a voz falhando. Mas o homem parecia estar certo. Ele não parecia surpreso, como se já soubesse que a tragédia que tomava a cidade havia deixado pouca esperança para os que ainda estavam lá embaixo. Eu olhei para a jovem, que parecia entender a gravidade da situação, embora não soubesse se tinha perdido alguém também. A dor compartilhada no silêncio entre nós era mais eloquente do que qualquer palavra. O homem olhou para a porta e depois para mim, seu rosto endurecido pela experiência. Você ainda quer ir para o hospital? Ele perguntou, a pergunta mais retórica do que uma verdadeira sugestão. Há nada lá mais que escombros. A única chance agora é sobreviver, porque acredite, as coisas vão piorar antes de melhorar. Eu senti como se tivesse sido atingido por um raio. A ideia de que minha mãe talvez estivesse entre as vítimas, ou que nunca mais haveria, parecia uma realidade tão distante que eu não podia aceitar.
A minha vontade de continuar a busca pela pessoa que sempre me fez sentir que havia algo bom no mundo, agora parecia quase inútil. Mas algo dentro de mim ainda se recusava a ceder. Eu não sabia o que fazer com esse sentimento, mas sabia que não podia simplesmente dar as costas àquilo que me mantinha humano. As pessoas ao meu redor estavam começando a se agrupar, tomando decisões sobre para onde ir, onde se esconder. O medo parecia ter alcançado todos, mas eu estava paralisado, sem saber para onde ir. O medo agora era algo mais profundo. Era a incerteza de perder o que eu mais amava. De repente, a jovem se aproximou. Ela parecia tão perdida quanto eu, mas algo nos olhos dela dizia que ela tinha uma história mais profunda para contar. Talvez tivesse perdido alguém também. Ela segurou minha mão por um momento, como se quisesse me confortar ou talvez me guiar. Eu também perdi, ela disse, sua voz calma, mas carregada de uma tristeza profunda. Minha mãe estava no hospital. Ela era médica lá. Seus olhos estavam marejados, mas ela não chorava. Eu sei o que você está sentindo, mas ficar preso à ideia de procurar pelo que não existe mais, isso só vai te fazer perder mais ainda. As palavras dela penetraram em minha mente. Eu não queria acreditar. Não queria aceitar que a busca por minha mãe poderia ser uma busca sem sentido. Eu estava lutando contra tudo o que era lógico, porque no fundo eu sabia que ela poderia estar entre os desaparecidos. Mas ao mesmo tempo, o que mais restava além da sobrevivência? O homem mais velho, que parecia ter visto o suficiente, fez um gesto para nós sairmos dali. A água vai subir mais. Temos que sair daqui. Vamos precisar encontrar um lugar seguro para passar a noite. Mas eu estava preso entre o que minha razão dizia e o que meu coração ainda insistia em acreditar. Eu não poderia simplesmente deixar para trás a possibilidade de encontrar minha mãe, mesmo que as probabilidades estivessem contra mim. Ao mesmo tempo, o dilema estava em não saber até que ponto minha própria busca poderia ser destrutiva, não só para mim, mas para todos ao meu redor. A jovem, então, se virou e começou a caminhar para a porta. Eu vou procurar por um abrigo mais seguro. Se você mudar de ideia sobre ir ao hospital, estarei na praça principal. Talvez você encontre mais sobreviventes lá. Eu a observei sair, suas palavras ressoando em minha mente. Algo nela me dizia que ela havia aceitado a perda de forma que eu ainda não conseguia. Mas o que seria de mim se eu simplesmente desistisse de tentar? Eu ainda tinha um caminho a percorrer e não sabia qual seria o próximo passo. Mas uma coisa estava clara: o que acontecia a partir desse ponto, a decisão que tomaria, mudaria tudo. O tsunami havia levado muito, mas o que restava de mim, eu sabia, só dependeria de uma escolha. Eu ainda estava atordoado. A revelação sobre o hospital, sobre a destruição que tomara tudo o que eu conhecia, estava começando a se concretizar em minha mente. A jovem havia dito que a minha busca poderia ser em vão, que eu estava preso a algo que não existia mais, e embora suas palavras tivessem ressoado com uma lógica cruel, algo dentro de mim continuava a se rebelar. A decisão de continuar a procura por minha mãe parecia insana, mas desistir significava abandonar tudo o que eu tinha, tudo o que me mantinha conectado ao passado. No entanto, não podia ignorar o fato de que o mundo havia mudado e, com ele, todos os planos que eu havia feito. Eu ainda estava em um estado de choque, tentando fazer sentido de tudo aquilo. O homem mais velho, sem dizer uma palavra, começou a nos conduzir para uma área mais alta, um terreno mais seguro, onde outros sobreviventes estavam se reunindo. Ao longe, podíamos ver os vultos das pessoas, espalhadas em pequenos grupos, tentando se abrigar nas poucas estruturas que resistiram à força da água. O mar não havia cessado, mas a pressão parecia ter diminuído um pouco, como se estivesse aguardando para atacar novamente. A jovem que havia falado comigo estava em algum lugar à frente, procurando um abrigo seguro,
mas a ausência dela me deixava com uma sensação de solidão. Eu sabia que a perda dela era diferente da minha, mas ao mesmo tempo me sentia imerso na mesma angústia. Nosso grupo avançava devagar, mas sem muita esperança. O cenário era apocalíptico. Ruas desertas, casas submersas, veículos arrastados pela força do mar. Cada passo nos afastava mais da cidade que conhecíamos. Eu estava tentando processar tudo, mas por algum motivo meu foco permanecia em minha mãe. Eu não sabia o que fazer com essa obsessão, como ela tomava conta de mim a ponto de não conseguir me desvencilhar dela. Mas parecia que não havia mais nada no mundo que eu pudesse querer mais do que encontrá-la. O homem mais velho me olhou brevemente, como se percebesse minha luta interna. Ele parou e, com a mesma frieza que havia demonstrado antes, disse: "Você ainda pode continuar. Mas saiba que cada minuto que passa, menos pessoas você vai encontrar. Cada minuto que passa, mais difícil será distinguir os vivos dos mortos." As palavras dele foram como um balde de água fria. Ele falava com a experiência de quem já havia vivido muitas tragédias, como se sua visão do mundo estivesse marcada pela aceitação brutal do sofrimento. Ele não me estava desafiando, mas simplesmente me fazendo ver a realidade crua de que o tempo não esperava ninguém. Nem para a dor, nem para a esperança. Eu tentei processar tudo aquilo, mas algo no fundo de mim ainda resistia. Eu sabia que a luta pela sobrevivência estava se tornando uma batalha mais psicológica do que física. E nesse momento percebi que as consequências de tudo o que havia acontecido seriam profundas, não só no que diz respeito ao que perdi, mas ao que ainda poderia perder. Quando finalmente chegamos a um abrigo improvisado, um pequeno galpão de metal que servia como refúgio para os que conseguiam se manter em pé, o caos deu lugar a uma quietude desconcertante. As pessoas estavam em um estado de exaustão profunda, e as conversas que surgiam entre elas não eram sobre o que havia acontecido, mas sobre o que ainda poderia acontecer. O futuro parecia uma linha borrada, sem definição, sem certezas. As expressões dos sobreviventes eram um misto de dor e apatia, e eu não sabia o que fazer com isso. De alguma forma, todos estavam lidando com a perda à sua maneira. Alguns se agarravam à ideia de que poderiam encontrar outros, ou que a ajuda estava a caminho. Outros estavam tentando reconstruir o que havia restado de suas vidas, e alguns, como o homem mais velho, haviam aceitado o que o tsunami havia feito. Para eles, a luta não era mais pela sobrevivência, mas pela aceitação. Eu olhei ao redor, tentando encontrar algum propósito em meio àquele cenário desolador. As figuras em volta eram quase fantasmas, pessoas sem passado, sem futuro, e entre eles eu me via tentando manter algo meu, algo que o mar não pudesse levar. A busca pela minha mãe havia se transformado em um dilema existencial. O que restava dela, de nós, depois de tudo isso? No final das contas, o tsunami não havia apenas destruído a cidade. Ele havia destruído todas as certezas que eu tinha sobre a vida, sobre as pessoas e sobre mim mesmo. Eu já não sabia mais quem era. Se encontrasse minha mãe, o que diria a ela? O que eu tinha para oferecer além da dor? O que restava depois da destruição de tudo o que conhecíamos? Enquanto me sentava naquele galpão improvisado, olhando para as faces cansadas e vazias ao meu redor, uma pergunta permaneceu em minha mente. Até que ponto a sobrevivência vale a pena se não há nada para se viver depois disso? Os dias seguintes passaram em um ritmo inconstante, uma mistura de exaustão e pequenos momentos de lucidez. O galpão que havíamos encontrado como abrigo era improvisado, mas parecia ser o único lugar seguro em meio ao caos. Os sobreviventes começaram a se organizar, mas a ordem era apenas uma ilusão. A cidade estava dilacerada, e o que restava dela não era mais o lugar que eu chamava de casa. Agora, tudo o que me restava era uma luta constante para manter a humanidade intacta.
O homem mais velho, que se mostrara tão distante e pragmático desde o início, parecia estar se tornando uma figura-chave para todos nós. Ele sabia como sobreviver, como enfrentar a realidade cruel do desastre. Mas eu sabia que ele, como todos ali, também estava em um processo de transformação. O trauma estava estampado em seu rosto, mas ele se mantinha firme, como se tivesse encontrado uma maneira de lidar com o que havia perdido. E maneira como ele se portava dizia que o tempo não havia curado nada, mas o havia tornado mais forte de alguma forma. Ele não falava muito, mas suas ações falavam por ele. Ele era a personificação do endurecimento diante da adversidade. Eu, por outro lado, estava me perdendo. A busca por minha mãe, que inicialmente parecia ser o único motivo que me mantinha vivo, estava se tornando uma obsessão destrutiva. Eu já sabia que ela provavelmente estava entre os desaparecidos, mas algo dentro de mim ainda me impelia a procurar por ela, como se isso pudesse dar algum sentido ao vazio que eu sentia. Nos dias seguintes, eu comecei a ver as pessoas ao meu redor de maneira diferente. Alguns haviam se conformado com a perda, aceitando que a vida como a conhecíamos havia acabado. Outros, como eu, ainda lutavam contra a ideia de que nada mais poderia ser feito. Mas enquanto passava o tempo, percebi que a verdadeira luta não era apenas contra o tsunami, mas contra o que o desastre havia causado dentro de nós. Aquela era a batalha mais difícil. Aceitar que as coisas não voltariam ao normal e que precisávamos começar de novo. Foi então que algo mudou. Eu estava caminhando pelas ruínas da cidade quando vi um grupo de crianças, suas roupas rasgadas e os olhos cheios de medo, mas ainda com alguma esperança. Elas estavam brincando com o que podiam encontrar, fazendo algo que eu não conseguia fazer, simplesmente estar no momento. Por um instante, olhei para elas e me senti impotente, como se tivesse perdido a capacidade de viver com a leveza que aquela infância ainda possuía. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim se acendeu. Essas crianças não estavam ignorando o desastre. Elas estavam simplesmente tentando seguir em frente, mesmo em um mundo onde tudo havia mudado. Elas representavam a resistência, a capacidade de se adaptar. E foi nesse momento que percebi que a luta pela sobrevivência não se resumia apenas a sobreviver fisicamente. Era também sobre como nós reagimos, como conseguimos nos reinventar quando o mundo ao nosso redor já não existe mais. Decidi que não podia mais viver em um estado de negação. Minha busca pela minha mãe estava me consumindo, e eu precisava parar de me aferrar a algo que já não existia. Não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia que o único caminho possível era avançar, por mais que fosse difícil. Eu precisava deixar o passado ir, assim como o tsunami havia levado minha cidade. O que restava era a oportunidade de reconstruir, não o que havia sido perdido, mas o que ainda poderia ser. Passei os dias seguintes tentando ajudar os outros. Comecei a me aproximar mais dos sobreviventes, oferecendo meu apoio, ajudando na organização dos abrigos improvisados e na distribuição de suprimentos. Aos poucos, comecei a perceber que, ao ajudar os outros, também estava ajudando a mim mesmo. Eu estava aprendendo a lidar com o luto de uma maneira diferente, encontrando forças onde antes eu só via ruínas. O homem mais velho, ao me ver trabalhando com os outros, me chamou para uma conversa. Ele não estava acostumado a ser emotivo, mas havia algo em seus olhos que parecia reconhecer algo em mim. Ele disse, com a mesma voz áspera que usara antes: "Você vai sobreviver, não porque você é mais forte, mas porque você sabe como continuar, mesmo quando parece que tudo está perdido. Isso é o que os outros não entendem, mas você já começou a entender. Não importa o que o mundo faça com você. O importante é o que você faz com o que resta." As palavras dele ficaram comigo, mais do que qualquer outra coisa que ele tivesse dito. Elas eram verdadeiras, de uma forma crua, sem adornos. Ele não estava dizendo que eu seria o herói.
que tudo voltaria ao normal. Ele estava me dizendo que o processo de sobrevivência era um caminho contínuo, um caminho que não termina quando se atinge um objetivo, mas que se reinventa a cada novo dia. E foi ali, naquele galpão improvisado, com o som distante das ondas batendo na costa e as estrelas começando a aparecer no céu, que eu realmente percebi que minha transformação estava acontecendo. Eu não era mais o homem que apenas queria encontrar respostas para o que havia acontecido. Eu estava começando a ser o homem que aceitava o que não podia controlar e encontrava novos significados no que restava de sua vida. O tempo estava passando mais rápido do que eu imaginava. Cada dia que passava, a cidade parecia se distanciar ainda mais do que havia sido um dia, talvez até uma vida atrás. O galpão onde nos abrigávamos começou a se tornar um local de reunião, onde todos se encontravam para discutir o que ainda restava de nossas vidas e para tomar decisões sobre como avançar. No entanto, a ideia de reconstrução ainda era um conceito nebuloso. Ninguém sabia como recomeçar quando o ponto de partida havia sido arrancado do solo. Enquanto o grupo se organizava, a cidade ao redor continuava a se desfazer. As ruas estavam desertas, o comércio havia desaparecido e os edifícios estavam em ruínas. A água havia recuado, mas deixara um vestígio de destruição que não podia ser ignorado. No entanto, em meio a tudo aquilo, comecei a perceber que o pior não havia passado. O maior desafio estava à frente, e isso me atingiu com uma clareza inesperada. Estávamos em um limbo, uma transição entre o que havia sido perdido e o que por fim seria encontrado. Eu sabia que o confronto final era iminente, e mais do que nunca, o futuro da cidade e o meu próprio futuro estavam entrelaçados. Não havia como voltar atrás. O homem mais velho, que até então parecia um observador, estava mais presente. Ele tomava decisões, organizava os grupos de sobreviventes e, em muitos momentos, parecia ser o líder não oficial daquele abrigo. Ele conhecia os perigos da cidade melhor do que ninguém. Suas ações demonstravam que, apesar da dor que ainda carregava, ele sabia como se reinventar. Seu pragmatismo era algo de que eu sentia falta, mas também algo que eu sabia que precisava desenvolver. Foi ele quem sugeriu que partíssemos em busca de outros abrigos, procurando uma rota mais segura. Não queríamos mais ficar à mercê das marés ou das incertezas do que poderia acontecer nos próximos dias. A cidade estava fora de controle, e nossa sobrevivência dependia de conseguir escapar do alcance da água e de possíveis desabamentos. Agora, mais do que nunca, temos que agir rápido, disse o homem, com a seriedade de quem já estava acostumado a tomar decisões em situações extremas. O tempo é o nosso maior inimigo. Se quisermos mais chance de sobreviver, temos que sair da cidade antes que a próxima tempestade chegue. O plano era simples, mas cheio de riscos. Iríamos em grupos, atravessaríamos áreas mais altas da cidade e tentaríamos chegar a um local fora do alcance da devastação. Havia outros pontos de abrigo, mas não sabíamos se estavam seguros ou se haviam sido tomados por outras pessoas. A insegurança de tudo aquilo começava a pesar. Sabíamos que a cidade estava em colapso e a verdade era que tínhamos poucas opções. Cada movimento precisava ser meticulosamente planejado, mas a tensão que se instalava em todos nós não ajudava. Enquanto a preparação para a jornada acontecia, algo dentro de mim começou a mudar. Eu já não estava mais apenas em busca de respostas sobre minha mãe, embora ela ainda fosse uma parte importante do meu passado. Mas eu começava a entender que a sobrevivência não era apenas sobre encontrar um ente querido ou um abrigo seguro. Era sobre reinventar-se, sobre lidar com o caos e aceitar que o que havia acontecido não podia ser desfeito.
A jovem, que havia desaparecido por um tempo, voltou a aparecer durante os preparativos. Ela havia feito o que parecia ser uma rota de reconhecimento pela cidade. A situação não está melhorando, mas encontrei uma área onde o mar ainda não chegou. É nosso melhor ponto de fuga, disse ela, com uma expressão mais séria do que antes. Ela parecia mais determinada, mais focada. Algo nela havia mudado também, como se o peso do desastre a tivesse transformado em algo mais forte. Eu a observei por um momento, percebendo que, apesar de estarmos lidando com nossas próprias perdas, todos estavam passando por um processo semelhante. Todos, de alguma forma, estavam se moldando, se adaptando, mesmo que o cenário fosse desesperador. E, de alguma forma, todos buscavam uma solução para o que havia sido perdido. A jovem estava em busca de um novo futuro, assim como eu. Mas havia um detalhe crucial que não podia ser ignorado. A cidade estava se desintegrando e ninguém sabia se conseguiríamos sair a tempo. Eu sabia que a batalha final, a que definiria se conseguiríamos ou não sobreviver ao que restava do desastre, estava prestes a acontecer. Não havia mais tempo para dúvidas ou hesitações. A última etapa da nossa jornada seria marcada por decisões rápidas, por uma resistência que precisava ser mais do que física. Precisávamos agir agora. O homem mais velho olhou para mim, como se soubesse que eu estava em um ponto de ruptura, que a luta interna dentro de mim ainda não havia terminado. Eu sentia que, por mais que tivesse avançado em minha própria jornada, ainda não havia superado tudo o que o tsunami havia me levado. Mas, ao mesmo tempo, entendia que a única maneira de seguir em frente era abraçar o que viria, sem mais hesitações. Prepare-se, ele disse, com a mesma calma implacável. Agora é a hora de agir. Não há mais tempo. E com essas palavras, todos nós nos preparamos para o que viria a seguir. O momento final estava à porta. A cidade desmoronava ao nosso redor, e o que restava de nossas vidas estava prestes a ser definido pelos próximos passos que tomássemos. Mas, acima de tudo, sabíamos que a sobrevivência agora era um ato coletivo, não apenas uma busca solitária. A noite caiu rapidamente e o céu parecia pesar ainda mais, carregado de nuvens escuras que se acumulavam acima de nós, como se o próprio universo estivesse se preparando para mais um golpe. O som das ondas à distância estava mais forte, mais ameaçador. Eu sabia que o pior estava por vir. O grupo estava pronto. Após horas de preparação, nós finalmente partimos, movendo-nos pelas ruas desertas da cidade com o máximo de cuidado possível. Cada esquina, cada rua que atravessávamos, nos lembrava o que havíamos perdido, mas também nos impulsionava a seguir em frente. O homem mais velho liderava a caminhada com a mesma calma que sempre teve, mas seus olhos agora estavam fixos no horizonte, como se o que estava por vir fosse inevitável. A jovem estava ao meu lado, e embora ela ainda carregasse a dor da perda, eu via em seus olhos a mesma determinação que eu sentia. Ela havia se tornado uma parceira de jornada, uma presença constante na minha busca por algo mais do que apenas sobrevivência. Agora, no entanto, havia algo novo em seu olhar. Um reflexo de preocupação. Algo nos aguardava e não sabíamos o quê. Foi então que, ao virarmos uma esquina, vimos a água, a destruição, a onda que vinha se formando no horizonte. Ela estava maior do que qualquer coisa que havíamos presenciado antes. Eu senti a terra tremer sob meus pés e o ar ficou mais pesado. A maré estava subindo rapidamente e agora parecia que a cidade inteira estava se desintegrando diante de nós. Corra! O homem mais velho gritou, mas suas palavras pareciam perder a força diante do estrondo que se aproximava. A onda era imensa, como uma parede de água que se erguia para engolir tudo o que restava da cidade. Não havia mais tempo. O medo, que antes parecia algo distante, agora estava de frente comigo.
E eu soube, naquele instante, que a verdadeira luta pela sobrevivência não era apenas contra o tsunami, mas contra a aceitação do que estava para acontecer. Eu não pensei, apenas agi. A adrenalina tomou conta de mim e, sem saber se os outros me seguiam, comecei a correr, desviando de escombros e tentando encontrar algum ponto mais alto. A jovem estava ao meu lado, mas a água já nos alcançava. O som da força da natureza era ensurdecedor, e a cidade, com todas as suas memórias e pessoas, parecia desaparecer sob a imensidão daquela onda. "Não olhe para trás!" o homem mais velho gritou, mas era impossível não olhar. A onda se aproximava cada vez mais, e eu sentia que não havia mais escapatória. O medo do que viria a seguir estava em meu peito, uma pressão insuportável. Eu não podia deixar de pensar no que perderia, nas pessoas que estavam em algum lugar da cidade, que agora estavam completamente à mercê dessa força implacável. Mas algo dentro de mim começou a se redefinir, como se a luta pela vida estivesse sendo moldada por aquele momento. Quando olhei para o lado, vi a jovem tentando com todas as forças encontrar um caminho. Ela estava em pânico, mas se mantinha firme. Eu sabia que, assim como eu, ela ainda nutria a esperança de encontrar algo ou alguém, mas agora o único objetivo era sobreviver. Eu podia sentir a água nos pés, e cada passo que dávamos parecia mais inútil. A onda estava a menos de 50 metros de distância. Era questão de segundos. De repente, um grito cortou o ar. O homem mais velho havia caído, seu corpo sendo arrastado pela força da correnteza. Ele não havia chegado a tempo ao ponto seguro. Ele estava lá, tentando alcançar uma estrutura, mas a água era implacável. E com um último olhar, antes de ser completamente levado pelas águas, ele gritou para mim: "Não pare! Não pare de lutar!" Eu não sabia se ele havia falecido, ou se ainda havia alguma chance para ele, mas naquele instante a dor de sua perda não se comparava ao terror do que eu estava prestes a enfrentar. Eu continuei correndo, meu coração batendo forte no peito, a água me alcançando cada vez mais rápido. Eu sabia que, se não fosse rápido o suficiente, a onda nos arrastaria para longe, sem deixar rastros. Foi então que, ao olhar para o horizonte, vi um ponto de luz. Era um farol. Uma torre que se erguia firme, quase intocada pela destruição. Algo dentro de mim se acendeu. Era a chance que eu precisava. A jovem, ainda comigo, percebeu o que eu estava vendo. Sem hesitar, ela me puxou para a direção certa, para o que parecia ser a única rota possível. Com a água batendo nas nossas pernas, com os ventos violentos tentando nos derrubar, nós nos mantivemos firmes. A onda se aproximava, mas o farol estava à frente, mais próximo a cada segundo. A luta agora era mais do que física. Era a luta contra o próprio destino, contra a ideia de que talvez não houvesse mais nada a fazer, que a morte estivesse apenas esperando. Mas ao ver aquele farol, algo em mim se fortaleceu. Eu sabia que ainda havia chance, que ainda havia algo pelo que lutar. Com um último esforço, nós alcançamos o farol, subimos até o ponto mais alto e de lá conseguimos ver a devastação que o tsunami havia causado. A água se espalhou por toda a cidade, mas o farol, assim como a nossa vontade de sobreviver, se manteve firme. Eu ainda não sabia o que o futuro traria, mas naquele momento eu entendi o que o homem mais velho queria dizer. A luta não acabava quando pensávamos que tudo estava perdido. A luta pela vida é incessante, e a escolha de seguir em frente, mesmo diante da maior das adversidades, é o que realmente define quem somos. O farol ainda brilhava, um ponto de resistência no meio do caos. A água, embora tivesse começado a se acalmar, ainda nos lembrava do poder destrutivo do tsunami. O som das ondas batendo nas rochas ao longe era agora um eco distante, como um aviso silencioso de que nada mais seria como antes. Mas enquanto olhava para a jovem ao meu lado, algo dentro de mim se aquietou.
Havíamos sobrevivido à força implacável da natureza, mas nossa verdadeira batalha era apenas o começo. Nos dias seguintes, o galpão onde nos refugiamos começou a se tornar um novo ponto de partida. A cidade, agora um campo de escombros e recordações distantes, parecia estar aos poucos se tornando parte do nosso passado. A luz do farol que nos guiou se tornou um símbolo de algo que resistia. E ali, no refúgio improvisado, a reconstrução da vida, mesmo que difícil e incerta, começava a se concretizar. A jovem, que se tornou uma aliada inesperada, foi quem mais me inspirou nesse processo. Embora sua dor fosse profunda, ela nunca perdeu a capacidade de olhar para o futuro, de procurar algo para se agarrar. Com o tempo, ela passou a ser uma das líderes do novo grupo, ajudando a organizar os recursos e a lidar com os outros sobreviventes. Seu espírito inquebrantável se tornou a base da nossa esperança, e eu, aos poucos, comecei a compreender o que o homem mais velho quis dizer sobre a transformação. Não éramos mais as mesmas pessoas, mas agora havíamos moldado algo novo a partir das cinzas. Eu, por minha vez, comecei a entender que a busca pela minha mãe, por mais dolorosa que fosse, não era o fim de minha história. A verdade era que ela havia sido parte de um capítulo fechado, um ciclo que, embora difícil de aceitar, precisaria ser deixado para trás. O que restava de mim era a força de querer continuar, de reconstruir a vida que ainda me aguardava. E talvez um dia, quando a cidade estivesse em um estado mais seguro, eu poderia olhar para trás sem sentir tanto peso. A dor da perda nunca desapareceria, mas havia um novo propósito agora. Eu ainda não sabia o que ele significava exatamente, mas naquele momento me senti mais forte do que nunca. O homem mais velho, cuja ausência ainda pesava em nosso grupo, sempre seria lembrado. Sua última lição, de que a luta pela sobrevivência nunca se acaba, nos acompanhou enquanto começávamos a dar os primeiros passos para uma vida além do caos. Ele havia sido nosso guia, nosso exemplo de resiliência, e sua partida deixou um vazio que ninguém mais poderia preencher. Mas ao olharmos para o futuro, entendemos que sua jornada havia cumprido seu papel. Agora, era a nossa vez de continuar. E assim, em meio à destruição, entre ruínas e incertezas, havia uma semente de esperança. Não sabíamos o que o amanhã nos traria, mas o que restava de nós era mais forte do que qualquer tsunami. A sobrevivência não era mais uma luta solitária, era uma jornada coletiva, onde a reconstrução, o crescimento e a superação estavam ao alcance daqueles que se atrevessem a recomeçar. E ao olhar para o horizonte, algo me dizia que talvez o futuro ainda tivesse algo a oferecer. A vida, mesmo após o desastre, sempre encontra um jeito de seguir em frente. Meses se passaram desde o tsunami. A cidade, embora ainda marcada pela tragédia, começou a ser reconstruída aos poucos. A jovem, agora uma líder respeitada, guiava o grupo com a mesma determinação com que enfrentou o caos. Eu, por minha vez, encontrei minha paz não em respostas, mas em aceitar o que não podia controlar. O farol que nos salvou agora simbolizava a resistência. Sabíamos que a reconstrução seria lenta, mas o mais importante era que estávamos vivos. E, enquanto olhávamos para o futuro, uma única verdade permanecia: a vida nunca para, mesmo após a pior tempestade. O que faria você se estivesse à beira do fim, lutando para sobreviver em um mundo desolado? Esta história nos lembra que, mesmo nas situações mais extremas, a sobrevivência e a esperança são alimentadas pela força de nossa resiliência. Se você foi tocado por essa jornada, compartilhe suas próprias reflexões e desafios. Como você reconstruiria sua vida após a tempestade?
Não deixe essa história se perder entre as ondas. Compartilhe, inspire e permita que outros também reflitam sobre a força de seguir em frente. Não importa o que o futuro traga.